Universitária era o centro cultural, era o centro de todas as produções, de manifestações no momento na Europa. No Renascimento, a gente vai perceber também um resgate muito grande da cultura clássica da Grécia Antiga, né? Que a gente fala que é a cultura greco-romana, tanto na arquitetura como na escultura. Aquele ideal de perfeição, de beleza, de proporção, de equilíbrio, nós vamos ver já já como que isso se manifestou. Começando com a arquitetura, a gente pode perceber na imagem que eles vão priorizar a horizontalidade e a simetria. Ou seja, a Idade Média ela privilegiava a verticalidade. Já o Renascimento vai trabalhar com a horizontalidade. Em contrapartida, a Idade Média também já usava algumas ideias de simetria, mas elas vão ser intensificamente usadas no Renascimento para estabelecer equilíbrio e proporção nas construções. Destaque para o nosso amigo Filippo Brunelleschi, um grande arquiteto renascentista da época. Na escultura, a gente também percebe a ideia de simetria para trazer equilíbrio e proporção. A escultura ela vai tomar dimensões reais, né? Ou seja, figuras humanas no tamanho exatamente de que as pessoas eram na época. Você vai ter a valorização de figuras bíblicas e personalidades marcantes da época, como reis, heróis de guerra, né? De batalhas. Eles vão utilizar o bronze e o mármore como matéria-prima principal para esculpir essas esculturas. E aí você tem destaque para o Michelangelo, que foi um grande escultor renascentista, e Donatello, que trabalhou muito no bronze. Aí na imagem vocês podem observar Davi, né, retratado por Michelangelo, e perfeito, extremamente detalhista. Os artistas renascentistas nessa época, eles tinham domínio da anatomia humana, da botânica, né? Eles tinham estudo de zootecnia, eles tinham domínio também das ciências da arquitetura. Enfim, os artistas eles eram extremamente estudiosos, né? E por isso eles demandavam assim muito critério e muita excelência no trabalho que eles faziam. A pintura não vai ser muito diferente, muitas mudanças vão ocorrer. Por exemplo, o uso de tintas já elaboradas à base de mistura, destaque para o uso das telas, né? Que até então eram muito pouco usadas na Idade Média. E também das tintas, à base de mistura de elementos químicos. Haja vista que desde a pré-história os homens utilizavam pigmentos naturais. Outra coisa que a gente vai ver no Renascimento é o uso de temas não religiosos, já que esses temas eram predominantes na Idade Média. Você vai ver o uso de cenas mitológicas, resgatando a cultura greco-romana. Você vai ver retratos e autorretratos. E o mais interessante é o uso da perspectiva, né? Filippo Brunelleschi desenvolveu esse conceito matemático, que é uma ideia de profundidade, reafirmando os princípios do movimento renascentista, que era a racionalidade e o rigor científico. Vocês podem observar aí na imagem de Rafael Sanzio, um grande artista, pintor renascentista, onde ele usa perspectiva para estabelecer a ideia de profundidade. É como se a imagem estivesse dividida em vários planos. Você tem um primeiro plano, um segundo, um terceiro, um quarto, quantos planos o artista desejar construir. E como não esquecer da técnica do esfumato. Opa, o que é isso? Não é isso que você de repente possa estar pensando, mas esfumato era uma técnica onde eles usavam a transição de cores, o claro e escuro, sem linhas e sem contornos, e de extremo rigor, né, não só na produção,
artistas como Leonardo da Vinci, né, o grande artista renascentista, o grande artista da história da arte, ele usou essa técnica para fazer a obra da nossa linda Mona Lisa. Mona Lisa é o ícone, né, do Renascimento. Mona Lisa é uma referência contemporânea para nós, né? Por isso existem milhares de releituras da obra de Mona Lisa. Em cada contexto histórico é possível fazer uma Mona Lisa diferente. E a Mona Lisa, ela marcou esse movimento, não só esse movimento artístico, como ela também mostra o estereótipo feminino da época, como as mulheres se comportavam, como as mulheres se vestiam, né? Como as mulheres reagiam mediante a sociedade. Então, é um quadro ícone para os nossos estudos. Lembrando que Leonardo da Vinci não só foi um grande artista renascentista, mas ele é uma referência dentro do universo da arte. Leonardo da Vinci é considerado um artista completo. Ele era médico, ele era arquiteto, ele era músico, então ele dominava várias áreas de conhecimento. E não só a ideia de pintar, mas também a ideia de esculpir e de construir. Vocês podem ver aí nas imagens os protótipos, né, que ele construiu, um tratado, né, de físicas, de simetria, de proporção, e também na obra A Santa Ceia você vê nitidamente o uso da perspectiva, né, dentro do quadro, muito bem resolucionado. Outro artista que vai se destacar no Renascimento é Michelangelo, não só pelas suas esculturas, mas pelas suas pinturas também. Você tem aí a criação do mundo, você tem o teto da Capela Sistina, que ele pintou minuciosamente, com riquezas de detalhes, utilizando não só figuras bíblicas, mas cenas mitológicas também. Então, Michelangelo também tem o seu lugar, né, tem o seu reconhecimento como um grande artista renascentista. Não só na arquitetura, na pintura ou na escultura, mas a música e a dança também tiveram suas transformações no Renascimento. Por exemplo, a música religiosa, que era basicamente na Idade Média identificada pelo canto gregoriano, agora ela passa a ser uma música sacra e começam a surgir os corais. Já a música profana, como eles diziam na época, ela estabelece os bailes de máscaras, onde as pessoas podiam dançar e se fantasiar com máscaras luxuosas, maravilhosas e com instrumentos à base de sopro e de corda, como o alaúde, a flauta e as violas. Bem, como não falar de baile de máscaras no Renascimento sem falar de Romeu e Julieta, essa história romântica maravilhosa da nossa literatura. Mas eu não vou contar para vocês, porque quem vai contar é a professora Letícia no próximo vídeo. Fiquem bem, um abraço e até a próxima!